Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a partir de agora os nossos estudos sobre direito processual penal. E iremos estudar o tema prisão, artigos 282 a 316 do Código de Processo Penal. E como que irá funcionar os nossos estudos a respeito deste tema, que é bastante importante e bastante cobrado em provas de concurso. Nós iremos estudar a legislação, os dispositivos do Código de Processo Penal, iremos também trabalhar alguns conceitos doutrinários importantes para nós compreendermos melhor o tema, iremos também verificar algumas jurisprudências que estão sendo cobradas em provas de concurso e, por fim, iremos resolver algumas questões de prova para verificar como que aquele assunto que nós trabalhamos no bloco está sendo cobrado em provas de concurso. Então, será um estudo bastante completo com legislação, doutrina, jurisprudência e resolução de questões. Sem mais delongas, vamos iniciar os nossos estudos a respeito do tema prisão. E para nós iniciarmos este tema, nós precisamos saber nada mais, nada menos do que o conceito de prisão. E eu trouxe para vocês aqui o conceito escrito por Nutt, que fala que prisão é a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere. Pois bem, agora que nós já sabemos o conceito de prisão, podemos ir adiante. E nós iremos verificar agora o artigo 283 do Código de Processo Penal, que traz as modalidades de prisão. Primeiro, vamos ler este dispositivo. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Pessoal, feita a leitura deste dispositivo, eu retorno para vocês agora uma pergunta. Quais são, então, as modalidades de prisão trazidas pelo artigo 283? Nós temos 3 modalidades de prisão aqui nesse dispositivo. Primeiro, a prisão em flagrante delito. Segundo, a prisão cautelar. E, por fim, a prisão em razão de condenação criminal transitada em julgado. Essas são as 3 modalidades de prisão trazidas pelo artigo 283. Flagrante, prisão cautelar e condenação criminal transitada em julgado. Certo? Segundo ponto. De acordo com o artigo 283, notem que para a prisão em flagrante, não há, por razões bastante óbvias, a necessidade de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Há a necessidade de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente para a prisão cautelar e para a prisão em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. Para a prisão cautelar e para a prisão em decorrência de condenação criminal transitada em julgada, é necessária, então, a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Para a prisão em flagrante, por razões óbvias, não é necessária esta ordem escrita e fundamentada, ok? Pois bem, primeira modalidade, nós temos, então, conforme eu já falei para vocês, a prisão em flagrante.
E a prisão em flagrante, ela apenas possui força para prender o agente delitivo, mas ela não possui o condão de manter este agente preso, porque no dia seguinte nós teremos a audiência de custódia e essa prisão em flagrante será ou não convertida em prisão preventiva. Por isso que a doutrina fala que a prisão em flagrante, ela seria uma prisão pré-cautelar. Pré-cautelar por quê? Porque seria uma medida preparatória à prisão preventiva. E a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar, assim como a prisão temporária. Então, dentro do conceito prisão cautelar, que é a segunda modalidade de prisão, nós temos a prisão temporária e a prisão preventiva. Lembrando que a prisão cautelar é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, a prisão cautelar ela vai ocorrer durante a investigação, durante o inquérito ou na fase processual, durante a ação penal, a fim de assegurar a eficácia do processo. E a prisão cautelar, ela poderá ser regida pelo Código de Processo Penal, no caso da prisão preventiva, ou pela Lei Processual Penal Especial, como, por exemplo, a Lei 7.960, que trata a respeito da prisão temporária. Lembrando também que a prisão cautelar, ela é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que esta prisão cautelar seja uma medida excepcional e a necessidade desta prisão seja fundamentadamente apontada pelo juiz. Por isso que o dispositivo fala em ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E por fim, temos a terceira modalidade, que é através da condenação criminal transitada em julgado, chamada de prisão penal ou prisão pena, que é aquela que consiste efetivamente em uma sanção penal, em uma pena privativa de liberdade resultante de uma sentença criminal transitada em julgado. Então, estas são as modalidades de prisão. Pois bem, vamos adiante, ainda falando a respeito da prisão, pergunto para vocês quando e onde que uma prisão pode ocorrer. E essa resposta está no artigo 283, parágrafo 2º, que fala que a prisão ela poderá ser efetuada em qualquer dia e em qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Então, a pessoa pode ser presa qualquer dia e qualquer hora. Porém, nós devemos respeitar as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. E aí, pergunto para vocês, então, quais são essas restrições a respeito da inviolabilidade do domicílio? Para responder essa pergunta, nós precisamos ir lá para a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 11, que fala que a casa ela é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Certo? Esta é a regra. E o dispositivo traz, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Vamos esquematizar aqui este dispositivo? Notem, nós temos a possibilidade
de alguém entrar em domicílio alheio para prestar socorro, ou no caso de flagrante delito, ou no caso de desastre, ou quando houver o consentimento do morador. Nesses casos, é possível o ingresso tanto durante o dia quanto durante a noite. O morador ele consentiu na entrada no seu, consentiu no indivíduo entrar na sua residência. Se tem um consentimento, então pode ser durante o dia ou durante a noite. Da mesma forma, em caso de desastre ou para prestar socorro. Gente, é óbvio, né, que nessas hipóteses será possível tanto durante o dia quanto durante a noite. E também no caso de flagrante delito. Pois bem, porém, no caso de ordem judicial, será possível sim o ingresso no domicílio, porém, apenas durante o dia. Cumprimento de ordem judicial é possível o ingresso na residência, porém, apenas durante o dia para cumprir esta ordem judicial. Então, estas são as regras relativas à inviolabilidade do domicílio. A regra é que o domicílio ele é o asilo inviolável do indivíduo, sendo que ninguém pode entrar na casa desse indivíduo sem o seu consentimento. E essas são as exceções, desde que haja o consentimento, ou no caso de desastre, ou para prestar socorro, ou no caso de flagrante delito, durante o dia ou durante a noite. E apenas durante o dia, no caso de cumprimento de ordem judicial. Beleza? Pois bem, estamos falando em residência, estamos falando em domicílio, estamos falando em casa. E aí eu pergunto para vocês, então, mas o que é casa? O que compreende a casa do indivíduo? E aí, este conceito está no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Lá no Código Penal tem o conceito de casa. E o conceito de casa, eu já adianto para vocês, ele é bastante amplo e abrange toda a estrutura da casa, como, por exemplo, a garagem, o porão, um quintal, tudo isso também está dentro do conceito de casa e, consequentemente, tem aí a proteção a respeito da inviolabilidade do seu domicílio, abrangendo também toda essa estrutura. Também está no conceito de casa, abarcado por este conceito, o aposento ocupado de habitação coletiva. Também compreende-se como casa qualquer compartimento habitado. E também caracteriza-se como casa compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Sendo assim, escritórios, gabinetes, consultórios também são entendidos e também possuem a proteção legal conferida à casa. Da mesma forma, também caracteriza-se como casa e possui este amparo, esta inviolabilidade, por exemplo, hotel, motel, pensão, enfim, esses aposentos de habitação coletiva, ainda que de ocupação temporária. Então, tudo isso está abarcado pelo conceito de casa, que, conforme eu adiantei para vocês, é um conceito amplo. Lembrando, só para fazer uma ponte aqui, que nós temos o crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 22, que vale a pena a leitura, que trata a respeito do ingresso na residência sem o consentimento do morador, ou quando este consentimento do morador é obtido
através de coação. Caracteriza crime de abuso de autoridade. Então, vale a pena dar uma lidinha, aproveitando que nós estamos tratando a respeito da inviolabilidade do domicílio, no artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, aqui fazendo um link com a legislação penal especial. Beleza? Pois bem, ainda falando sobre a prisão, como que será efetuada esta prisão? Nós temos o artigo 284, que fala que não será permitido o emprego de força no cumprimento da prisão. Esta é a regra. Porém, de forma excepcional, será admitida o emprego da força desde que seja indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Então, pergunto para vocês, em quais casos será possível, de forma excepcional, um emprego da força no cumprimento da prisão? De acordo com o artigo 284, será possível no caso de resistência e no caso de tentativa de fuga do preso. São estas as hipóteses excepcionais para o emprego de força no cumprimento da prisão, de acordo com o artigo 284. E, por fim, um último ponto introdutório a respeito do tema prisão está no artigo 236, mas aqui esse dispositivo é do Código Eleitoral, que trata a respeito da vedação de prisão no Código Eleitoral. Esse dispositivo do Código Eleitoral, ele dispõe que não será possível a prisão do eleitor 5 dias antes e também não será possível a prisão do eleitor 48 horas após o encerramento das eleições, exceto se o caso for de flagrante ou sentença condenatória por crime inafiançável e desrespeito a salvo-conduto. E também não será possível a prisão de candidato, membros de mesas receptoras e fiscais de partido 15 dias antes das eleições, exceto se for caso de flagrante. Então, esse dispositivo do Código Eleitoral, ele traz vedação de prisão nesses casos aqui tratados. Pessoal, atenção para os prazos, tá? Que costumam ser cobrados aí em provas de concurso. No caso do eleitor, é 5 dias antes e 48 horas após as eleições, que o eleitor não poderá ser preso, exceto flagrante, sentença condenatória por crime inafiançável e desrespeito a salvo-conduto. Já no caso de candidato, membros de mesas receptoras e fiscais de partido, eles não poderão ser presos 15 dias antes das eleições, exceto se o caso for flagrante. Beleza? Artigo 236 do Código Eleitoral. Pois bem, a respeito destes pontos iniciais que nós conversamos até aqui, vamos resolver algumas questões de prova. E a primeira questão: à luz das disposições do Código de Processo Penal sobre as prisões, julgue as afirmações. Ninguém poderá ser preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. Pessoal, esta afirmativa, ela está errada porque ela está incompleta. Há outras possibilidades também que o indivíduo poderá ser preso. Ele poderá ser preso também, por exemplo, em flagrante. Ele também poderá ser preso no caso de prisão cautelar. Então, a alternativa ela está incompleta.
Nós temos 3 modalidades de prisão, conforme nós estudamos. Não será permitido o emprego de força para o cumprimento de mandado de prisão, salvo nos casos em que houver risco à integridade física dos agentes policiais. Essa afirmação, ela está errada. A primeira parte, ela está correta. Não será permitido o emprego de força para o cumprimento de mandado de prisão, certo? Porém, quais são as exceções trazidas pelo dispositivo, pelo artigo 284, conforme nós estudamos? São 2. No caso de resistência e no caso de tentativa de fuga. Então, esta afirmação trazida está errada. Não reflete o artigo 284. Por fim, a última afirmação: a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Essa afirmação está correta, está de acordo com o artigo 283, parágrafo 2º. E, por fim, uma última questão para nós resolvermos. O artigo 283 do Código de Processo Penal prevê 3 modalidades de prisão. Quais sejam? Pessoal, aqui tá fácil, né? Falei para vocês várias vezes. O artigo 283 estabelece 3 modalidades: flagrante, cautelar e a prisão em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. São essas as 3 modalidades de prisão trazidas pelo artigo 283, razão pela qual a letra E está correta, porque elenca flagrante delito, prisão cautelar e condenação criminal transitada em julgado. Pessoal, finalizamos este primeiro bloco em que conversamos a respeito de alguns pontos iniciais, introdutórios sobre prisão. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do tema. Até já!